Capítulo 10 da Lei de Liberdade. Liberdade natural. Pergunta 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? De modo algum, porquanto este é um direito que ele vem da natureza. 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens que o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. 828A. Ser-lhe-ão na outra vida levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Título: Escravidão. 829. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? É contrária à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que é mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, e uma desculpa mais ele tem. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que esta as eleve, não para embrutecê-la, ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Título: Liberdade de pensar. 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes péias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. 834. É responsável o homem pelo seu pensamento?
Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Título: Liberdade de consciência. 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. 836. Tem um homem direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homens para homens, Deus, pela lei da natureza, regula as relações entre ele e o homem. 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda que quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Comentário: reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença a liberdade que ela conserva integral. 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propague doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-lo admitido seja obrar com violência. A convicção nunca se impõe. 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Título: Livre-arbítrio. 843. Tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente o de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com a que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder.
846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem um instinto de assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no que de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desses constrangimentos de quem tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Título: Fatalidade. 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, nesse caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear um bom espírito, pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando os seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer peias. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? São talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais à conta do destino o que, a mais das vezes, é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás.